Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Motivo de alegria, podemos estar aqui nessa noite, louvando e engrandecendo o nome daquele que vive e reina. E a palavra do Espírito Santo ele ministrou no meu coração para essa noite se encontra no livro de Juízes, capítulo 4. Livro de Juízes, capítulo 4. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Louvado seja Deus. Só até aqui, meus irmãos. Pode sentar glorificando o nome do Senhor? Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui que o livro de Juízes é o 7º livro do Antigo Testamento. E o contexto histórico aqui do livro de Juízes, ele vem falando de quando o povo ele saiu do Egito. O povo ele ficou ali vagando durante 40 anos. E durante esses 40 anos, quando Moisés ele percebeu que estava próximo dele partir, ele começou a discipular Josué, começou a preparar Josué para ficar no seu lugar, para poder ficar ali após ele, para poder estar direcionando aquele povo a entrar na terra prometida. Então ali Moisés ele faleceu e o povo entrou na terra prometida, e ali juntamente com Josué eles entraram na terra prometida. Só que Josué, como líder daquele povo, cometeu um erro. Josué ele não preparou um sucessor para estar ali substituindo após a sua partida. E nós vamos ver ali que aquele povo, eles adentraram na terra prometida, eles começaram a se esquecer do Senhor. Eles começaram a abandonar aquilo que o Senhor havia ensinado. Uma parte daquela geração já havia morrido e essa nova geração que se levantou, ela já não conhecia o Senhor. E eles começaram a abandonar o Senhor, e o Senhor ali, vendo que o povo agora se misturava com o que sobrou dos cananeus naquela terra, começaram a idolatria adorando Baal e Astarote. O Senhor ali permitiu que os inimigos viessem tomar o povo de Israel. Permitiu que eles fossem afligidos pelos inimigos, pelos roubadores. E aquele povo que antes havia esquecido do que o Senhor houvera feito até ali, agora diante da opressão, diante da dor, começou a clamar ao Senhor. E o nosso Deus ele é misericordioso. Aí nós vamos ver que diante do clamor daquele povo que agora era oprimido pelo inimigo, por conta da desobediência, o Senhor ele levanta os juízes. Louvado seja Deus. Nós vamos ver no capítulo 3 do livro de Juízes, que o primeiro juiz que o Senhor levantou foi Otoniel. Louvado seja Deus. Otoniel ele libertou o povo de Israel da opressão do rei da Síria. E depois que Otoniel ele libertou o povo de Israel da opressão do rei da Síria, houve ali 40 anos de paz. Louvado seja Deus. Só que Otoniel ele faleceu.
Louvado seja Deus. E diante do clamor daquele povo, o Senhor, ele levanta Eude. E Eude ali, ele vem, ele vai para a batalha, e ali eles vencem, e há ali mais 80 anos de paz em Israel. E ali nós vemos que após esses 80 anos de paz em Israel, novamente o povo se esquece do Senhor. Novamente o povo peca contra o Senhor e faz o que era mal aos seus olhos. Mas nós vemos que nosso Deus, ele é misericordioso. E aquele mesmo povo que pecou agora se dobra. E agora clama. E o Senhor agora vai levantar Débora. Débora, que é a juíza do texto que nós fizemos menções. Nessa noite, louvado seja Deus. Débora, juíza, profetiza, esposa de Lapidote. Débora atendia o povo debaixo das palmeiras de Débora. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Em Juízes capítulo 21, 25, nós vamos ver qual é a real situação desse povo. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. Louvado seja Deus. Não havia ninguém no governo daquele povo, e eles faziam o que eles achavam que era reto. Era cada um por si, e eles pecavam contra Deus. E ali eles se misturavam com outros povos, eles ali cometiam idolatria, e o Senhor ali levantava um opressor para poder trazer a correção para aquele povo. E nós vemos que aqui o Senhor ele levantou Débora. E nós vemos aqui que quando o Senhor ele levantou Débora, o povo de Israel estava sofrendo uma opressão há 20 anos por parte de Jabim. Louvado seja Deus, rei de Canaã. Só que essa opressão era um pouco diferente, porque Jabim, ele tinha um comandante do exército chamado Císera, com 900 carros de ferro. Esses 900 carros de ferro, quando a gente ouve, vem falar de poder bélico, que Israel, humanamente falando, jamais poderia combater. Aqueles 900 carros de ferro, eles faziam um barulho estrondoso, e quando eles vinham com aqueles 900 carros de ferro, o povo temia. O povo temia. E o texto vai dizer que eles ali oprimiam violentamente o povo de Israel. Louvado seja Deus. Era violentamente. Eu estava lendo os capítulos anteriores, e nenhum outro opressor de Israel há a palavra violentamente. Mas Jabim, ele oprimia violentamente o povo de Israel. Ele levantou Débora, juíza, profetiza. E nós vemos aqui que Débora se levantou, e que Débora julgava as causas dos filhos de Israel embaixo de uma palmeira. E que um dia Débora enviou e mandou chamar Baraque. E nós vamos ver que Débora trouxe uma palavra a Baraque, que diz o seguinte: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e de Zebulon? Atrai a ti o ribeiro de Quizon, a Císera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e darei na tua mão, e os darei na tua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores, não irei. Então Débora responde a Baraque: certamente contigo irei, mas a honra dessa batalha não será sua, pois o Senhor entregará a Císera na mão de uma mulher. Louvado seja Deus. E eles subiram ali para Quedes. Débora foi com Baraque. E aqui nós temos o versículo 11, que parece que não é algo importante, até a gente concluir a leitura. O versículo 11 ele vai dizer o seguinte: e Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. Tinha ali Éber. Éber, juntamente com a sua família, eles eram uma tribo de nômades. O que são nômades? Eles não permanecem muito tempo no mesmo lugar. Eles acampam em um certo lugar, de repente eles tiram as suas tendas, desmontam, vão para outro lugar e montam. E ali, nesse momento, ele estava ali em Quedes. E nós vemos que chegou a Císera, que Baraque
Baraque estava subindo ali com seus homens ao Monte Tabor. E nós vemos ali que Císera, naquele momento, pega os seus 900 carros de ferro, todo o seu povo e sobe para o ribeiro de Quizon. E nós vemos ali que Débora diz a Baraque: neste dia hoje, eu entregarei Císera na sua mão, levanta-te. E o Senhor há de ir na tua frente, louvado seja Deus. Aleluia. E ali Baraque ele fez como Débora havia profetizado. Baraque foi em direção ao ribeiro de Quizon. E ali Jabim e Císera já vinham com seus 900 carros de ferro. Só que quando aqueles homens eles subiram à batalha, o comentarista Flávio José vai dizer que o Senhor ele enviou uma forte chuva. E aqueles carros de ferro, que antes eram uma vantagem, se tornou um atrapalho. Porque aqueles 900 carros de ferro, eles ficaram atolados, devido à grande chuva que o Senhor havia mandado. Louvado seja Deus. E ali nós vemos que Baraque subiu junto com seus homens e eles mataram todo o exército de Jabim a fio da espada. Porém, Císera, ele desceu do carro e fugiu a pé. E nós vemos que Císera, ali fugindo, chega na tenda de Jael, esposa de Heber, lá no versículo 11, dos queneus, dos nômades. E ali Jael ela recebe aquele comandante Císera e diz para ele entrar e para que ele não venha temer. E ali ele pede água, ela dá leite a ele, ele se deita e ela joga um cobertor sobre Císera. E ali quando Císera adormece, Jael vai até lá fora, fora de sua tenda, toma um martelo, uma estaca, entra vagarosamente e crava a estaca na fonte de Císera. Louvado seja Deus. Assim como Débora havia profetizado que o Senhor entregaria Císera na mão de uma mulher, assim aconteceu e essa mulher foi Jael. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que Heber, ele era neutro, ele não tinha nem inimizade com o povo hebreu e nem com o povo cananeu. Ele era neutro, mas Jael não. Jael, diante daquela situação, vendo que aquele homem ele havia fugido de uma guerra, de uma batalha, que provavelmente o povo de Israel estava vencendo, ela viu ali a oportunidade de defender o seu povo. Louvado seja Deus, porque Heber, os queneus, eles são da descendência do sogro de Moisés. Débora ali aproveitou aquela oportunidade, ela saiu da neutralidade. Ela tomou ali a estaca, porque ela estava acostumada a trabalhar com aquela estaca. Porque naquela época as mulheres elas construíam as tendas. Os homens do lado de dentro davam sustentação, enquanto as mulheres elas cravavam as estacas da terra. Já ela estava acostumada, porque ela desmontava a tenda, ela montava a tenda e ela usou daquilo que o Senhor havia dado para ela de trabalho para estar destruindo o inimigo. Louvado seja Deus. E nós vemos que Baraque ele vai após Císera, vai encontrá-los. Então ali Jael vai ao seu encontro. E quando Jael vai ao encontro de Baraque, ela vem dizendo a ele: venha ver o homem que o Senhor busca. Então Baraque ele chega e encontra ali a Císera morto. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos que o Senhor ele trabalha, que o Senhor ele opera. Esse é um texto muito poderoso, porque se nós formos olhar pela nossa visão humana, jamais Israel poderia vencer essa batalha. E eu quero trazer para a amada igreja nessa noite algumas lições à luz desse texto, à luz de Juízes 4. A primeira lição que eu quero trazer para a amada igreja nessa noite as promessas de Deus são condicionadas à obediência. Toda promessa que Deus faz para o seu povo, ela é condicionada à obediência. Em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2, a palavra do Senhor ela vai dizer: o Senhor está conosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixarem, nos deixará. Louvado seja Deus. As promessas do Senhor, meus irmãos, elas são condicionadas à nossa obediência. Muitas vezes nós recebemos uma promessa do Senhor
e a gente se desvia do caminho do Senhor, e a gente deixa de fazer a vontade do Senhor, e assim como esse povo, a gente faz o que era mal aos olhos do Senhor, e a promessa não se cumpre. E muitas vezes a gente ainda quer questionar a Deus, por que aquela promessa não se cumpre. A palavra de Deus vai dizer no versículo 1 do capítulo 4, que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. A partir do momento que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor ele retirou a poderosa mão de poder de cima daquele povo, e o povo passou a ser oprimido por Jabi. Meus irmãos, a nossa vida não é diferente. Muitas vezes a gente se esfria, a gente se enfraquece, e a gente esquece das promessas que o Senhor ele fez para nós. E a gente começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. A gente começa a nutrir sentimentos que matam a nossa fé, que nos fazem esquecer das promessas que o Senhor nos fez. E nessa noite o Senhor ele quer trazer a lembrança a mim e a você, que para que as promessas que o Senhor nos faz, elas venham se cumprir, nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. Não existe promessa se não houver obediência, meus irmãos. Não existe. Não adianta você contar com a promessa se você não tem obedecido, se você não tem vivido os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. Temos uma segunda lição que nós aprendemos com esse texto, que é a prova. No caso do povo de Israel, a opressão do inimigo não é para destruição. Muitas vezes a sua prova não vai ser uma opressão. Muitas vezes a sua prova é uma outra coisa, é uma pessoa, é uma situação, é uma doença, é uma enfermidade. Só que o Senhor está dizendo nessa noite que a prova ela não vem para te destruir. Todas as vezes que o povo se desviava do caminho do Senhor, o Senhor enviava ali um opressor, o inimigo, para poder oprimir o povo de Israel. E sabe o que acontecia? O povo de Israel se voltava ao Senhor, clamava ao Senhor. Muitas vezes nós esfriamos, muitas vezes nós ficamos abatidos, apáticos, cansados. E o Senhor ele envia assim uma prova para despertar o povo, para poder voltar a clamar. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a sua prova, mas não deixe que a prova venha te parar, venha te impedir de se achegar ao Senhor. Que nós não venhamos ser como esse povo de Israel, que só buscava a Deus diante das dificuldades, diante da opressão do inimigo. Que nós venhamos ter um depósito com o Senhor, para que quando as adversidades vierem, nós possamos estar perto do Senhor, daquele que pode nos livrar, meus irmãos, porque Ele é o único. Louvado seja Deus. E a terceira lição que eu quero trazer para a nossa igreja nessa noite é: a graça de Deus ela se manifesta através de um libertador. Nesse caso aqui foi através de uma libertadora, Débora. O nome Débora significa abelha. Débora significa abelha, e a abelha ela trabalha incessantemente na colmeia, assim como Débora. A abelha ela trabalha incessantemente na colmeia para tornar o dia de alguém um pouco mais doce. E Débora aqui ela trabalhou incessantemente para livrar o povo de Israel das mãos do inimigo. Meus irmãos, Débora era diferenciada, porque muitas vezes Deus levanta alguém para poder te ajudar em meio às dificuldades, em meio às adversidades. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente quer contar o nosso problema para todo mundo. Só que não é todo mundo que vai te ajudar. Não é todo mundo que é como Débora, que ouve o seu problema e vai buscar Deus, e vai buscar uma solução, e vai te ajudar em oração. Muitas pessoas elas ouvem o seu problema e ainda vão compartilhar com o outro, rir de você e rir do seu problema. O Senhor está dizendo nessa noite que nós devemos vigiar. Muitas vezes Deus levanta assim pessoas para nos orientar. Porque tem pessoas que quando sabem do problema da gente, quer entender melhor, quer ajudar, quer orar, quer ver a gente fora daquele problema. Mas tem gente que não, meus irmãos. Que nessa noite nós venhamos entender que em meio às adversidades, Deus sempre vai levantar um libertador. Muitas vezes vai ser o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo. Às vezes vai ser você e ele. No caso do povo de Israel, Deus levantou Débora. No meu e no seu caso,
é creia nas promessas de Deus. Baraque, ele recebeu a profecia de Débora, de que o Senhor daria Sísera em suas mãos. Porém, Baraque, ele ali trouxe uma condição para ele poder ir para a batalha. Ele disse a Débora: só vou se você for comigo. E naquele momento, ele ali perdeu a honra daquela batalha. E Débora disse a ele que ela iria com ele, porém que a honra daquela batalha, ela seria junto com ele. E nós vemos que a honra daquela batalha, quem matou Sísera foi Jael, como Débora havia profetizado. Meus irmãos, nós precisamos crer. É muito fácil a gente olhar para o nosso irmão, diante da prova dele, diante da dificuldade dele, e falar para o nosso irmão para ele crer. Mas às vezes a gente está numa situação tão difícil, às vezes somos nós na situação. E às vezes a gente olha para a situação e, de certa forma, eu entendo Baraque. Sabe por quê? Porque era 20 anos de opressão. E ainda tinha os 900 carros de ferro. Baraque, ele temeu. Só que Baraque, ele sabia que Débora era profetisa e ela falava por inspiração do Senhor. Por isso que Baraque, ele chamou Débora para ir com ele. E Débora foi. Mas Baraque perdeu a honra da batalha. Eles venceram. O Senhor entregou o exército todo de Jabi nas mãos de Baraque. Porém, Sísera foi morto por Jael. Porque Baraque, ele poderia muito bem ter subido sem Débora. Porque o Senhor o escolhera para libertar o povo. Foi ele que foi escolhido. Débora, ela foi ali como uma serva de Deus, como uma incentivadora de Baraque, para que o povo fosse liberto. Débora, ela se empenhou para que a promessa de Deus ela fosse cumprida. Louvado seja Deus. Então, às vezes a gente recebe uma promessa de Deus e às vezes a gente olha para a situação e parece que aquela promessa é impossível de se cumprir. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: creia nas promessas que eu te fiz. Por mais que hoje você esteja andando na contramão daquilo que eu te prometi, se você estiver na minha presença, se você estiver em obediência, você vai viver todas as promessas. Você vai alcançar. Creia. Por mais que pareça impossível, creia. Porque o Senhor é fiel, meus irmãos. Assim como ele foi fiel a Baraque e a Débora, ele é fiel a mim e a você. Louvado seja Deus. E a quinta lição que eu quero trazer para a nossa igreja nessa noite é preciso liderar com exemplo. Débora era juíza. Ela era líder daquele povo. Débora, ali quando Baraque, ele chamou ela e disse que só iria se ela fosse, ela podia muito bem se recusar. Porque Débora, ela não era soldado. Débora não ia lutar. Não ia ali usar uma espada naquela guerra. Mas Débora, ela decidiu dar um bom exemplo. Porque um bom exemplo vale muito mais do que 1 tonelada de palavras. Louvado seja Deus. Débora ali, ela foi com Baraque. E através de Débora, ela ter ido com Baraque, ela deu um bom exemplo para as tribos de Naftalí e Zebulon, que acompanharam eles naquela batalha. E através ali do exemplo de Débora, ela conseguiu levar Baraque, que foi adiante daqueles 10.000 homens e venceu aquela batalha. Então, que nós venhamos entender que mais do que nós falarmos, mais do que nós aconselharmos, é o bom exemplo. É o bom exemplo que a gente tem deixado. Glória a Deus. A sexta lição é: não seja neutro. Nós vemos aqui que Éber, o esposo de Jael, ele era neutro. Ele ficava em cima do muro. Ele não era inimigo de Israel, mas também não era inimigo de Jabi, do povo cananeu. E ali no meio daquela batalha, nós vemos que Sísera fugiu a pé e chegou na tenda de Jael. Jael poderia ter seguido ali seu esposo, pois eles não tinham inimizade com Sísera. Mas Jael, lembrando da descendência do sogro de Moisés, lembrando que ela também fazia parte daquele povo, na oportunidade que ela teve, ela saiu de cima do muro e se posicionou. O tempo oportuno para você se posicionar, para você sair de cima do muro é hoje. Muitas vezes uma pessoa vem para a igreja um dia, 2, 3, um mês, não faz uma aliança com o Senhor, não aceita o Senhor como Salvador da sua vida, vai embora e vai deixando para amanhã. Só que sabe o que acontece, meus irmãos? Pode ser que um dia, se amanhã ele não chegue. Nós não sabemos. Jesus, ele está voltando. E Jesus também tem voltado
precisamos saber o que nós queremos na nossa vida. Nós precisamos parar de cochetar entre dois caminhos. Nós precisamos sair de cima do muro e saber o que nós realmente queremos. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele traz um despertamento nessa noite sobre a neutralidade. Porque é fácil a gente estar dentro da igreja, ouvindo a palavra, e a gente sai da igreja, vira as costas, é outra coisa lá fora. A gente não quer compromisso com Deus. A gente quer a bênção de Deus, mas não quer o compromisso com o Senhor. E nessa noite o Senhor, Ele te convida para o compromisso. Porque Deus só tem aliança com quem tem compromisso com Ele. Louvado seja Deus. Você vir na igreja, ouvir a palavra, não é garantia de salvação, não. Louvado seja Deus. O dia oportuno de descer de cima do muro é hoje. Louvado seja Deus. Nós aprendemos aqui também, com esse texto de Juízes 4, que a vitória ela vem do Senhor. Jabi, rei de Canaã, juntamente com Sísera, capitão do seu exército, com aqueles 900 carros de ferro, quando souberam ali que Baraque, ele havia subido ao Monte Tabor, logo eles já se prepararam e subiram em direção a Baraque, subiram em direção ao Monte Israel. Porque para eles, aqueles 900 carros de ferro era garantia de vitória. Para eles era impossível eles perderem aquela batalha. Só que nós vamos ver que o Senhor envia ali uma chuva. Como eu já disse anteriormente. E aqueles 900 carros de ferro, que antes eram uma ameaça, agora se tornam uma atrapalho. Todos atolados. A vitória, meus irmãos, ela é do Senhor. A vitória não é minha, a vitória não é sua, a vitória é do Senhor. Por mais que a batalha você olhe pareça impossível, por mais que pareça difícil, o Senhor te deu uma ordem, levanta. Se o Senhor te deu uma ordem, coloque-se de pé em posição de batalha. Porque a batalha é dele. É Ele quem nos faz vitoriosos, irmãos. Nada pode fugir do controle dele. E se Ele te der uma ordem, se Ele te ordenar para que você se coloque na batalha, pode se colocar, meus irmãos. Porque a vitória é dele. Ele te dá a estratégia para vencer. Assim como Ele foi a própria estratégia, derramando chuva naquele ribeiro de Gizom, naquele riacho seco, transformando aquilo num atoleiro, na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente está vivendo situações tão difíceis, a gente está sendo tão oprimido, às vezes é dentro da nossa própria casa, meus irmãos, às vezes é no trabalho, às vezes a opressão é tanto que a gente fica cansado, que a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir. Só que nessa noite o Senhor está dizendo: a vitória é minha, sou eu que te faço vencedor. Não há nada que eu não possa vencer. Tudo está no controle das minhas mãos. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é algo que a gente tem buscado. E para medicina é impossível, para nós é impossível. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: entra nessa batalha. Entra nessa batalha que eu estarei com você. Eu vou te fazer vencedor. E nós vemos que eles ali venceram essa batalha. Eles venceram aqueles 900 carros de ferro. Eles venceram a Jabi. Eles venceram aquela opressão de 20 anos. Graças a uma mulher que se levantou como mãe em Israel. Nós vamos ver que no capítulo 5, Débora e Baraque, eles vão cantar. Só que a palavra de Deus, ela diz que e cantou Débora e Baraque. Mais uma vez nós vemos que Débora sai na frente. Porque quando a palavra de Deus, ela coloca que Débora e Baraque, está dizendo que Débora, ela começou a cantar. Débora começou a cantar e louvar o Senhor. E agradecer ao Senhor pela vitória. Sabe por quê? Porque Débora, ela reconhecia que nada vinha dela. Ela reconhecia que aquela vitória não vinha dela, que aquela vitória era do Senhor. E naquele momento eles começaram a cantar e salmodiar o Senhor, e engrandecer o Senhor pela vitória, e engrandecer o Senhor pela libertação. Louvado seja Deus. Débora vai dizer que
sentimento que é o amor de uma mãe. É totalmente diferente de uma outra pessoa, um juiz, um amigo. O amor de mãe, ele quer ver seu filho crescer. Ele quer ver seu filho vencer. E por isso que Débora fez, meus irmãos. Ela fez o povo de Israel vencer, porque ela se levantou como mãe. Porque ela queria ver aquele povo de pé. Ela queria ver aquele povo liberto da escravidão, liberto da opressão de Jabim. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos como o povo de Israel, oprimidos, cansados, desanimados. Mas nessa noite o Senhor, ele quer derramar sobre você um pouco da unção que foi derramada sobre Débora. Uma unção de encorajamento, uma unção de ousadia para entrar na peleja, para lutar pelos seus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos dentro da nossa casa, vendo as dificuldades da nossa família, vendo pessoas que nós amamos passando por dificuldades. Sabe o que a gente faz? A gente faz como Eber. A gente fica neutro, a gente faz de conta que não está vendo. Só que o Senhor está dizendo nessa noite: ou você entra na batalha comigo, ou você entra na peleja comigo, ou você é contra mim. Não existe um meio termo. Não é tempo mais de ficar em cima do muro. Nós muitas vezes nos negamos a entrar em batalhas. Às vezes a igreja está em propósito, está em oração, está buscando, está jejuando, e a gente se recusa a participar. O Senhor vem chamar a nossa atenção nessa noite para isso. Para que nós venhamos buscar, para que nós venhamos pelejar. Quando a igreja estiver em propósito, entre em propósito. Ore. Porque as bênçãos do Senhor é para toda a igreja. Louvado seja Deus. A gente quer se ausentar das batalhas. Só que o Senhor, ele chamou muito a minha atenção nessa palavra sobre se ausentar das batalhas. Porque às vezes a gente tem alguém na nossa família que é muito trabalhoso, e a gente busca muito por aquela pessoa e a gente pensa: já estou cansado, vou me ausentar dessa batalha. Estou falando por mim. Às vezes você busca tanto por uma pessoa, você ajuda tanto aquela pessoa, que você se cansa e você quer se ausentar daquela batalha. Só que o Senhor está dizendo nessa noite que Ele nos capacitou, Ele nos levantou. Se Ele nos deu autoridade, se Ele nos deu poder, nós não podemos abandonar os nossos. Nós não podemos deixar de batalhar por aquele que nós amamos, por mais que ele seja difícil, por mais que ele seja complicado, por mais que nós não vejamos soluções. A vitória é do Senhor. Ele que nos capacita a buscar, Ele que nos capacita a entrar na batalha, a vencer, a profetizar, meus irmãos. Profetiza. Profetiza sobre a sua casa, sobre seu filho, sobre a sua família. Porque o Senhor, Ele nos deu autoridade para isso. Assim como Débora, ela se levantou com ousadia, profetizou sobre aquele povo e se cumpriu aquilo que ela havia profetizado. A promessa do Senhor, ela se cumpriu. Porque houveram pessoas corajosas que creram naquela promessa e foram adiante naquela batalha. Muitas vezes a gente até crê, mas a gente não tem coragem. Muitas vezes é um chamado. O Senhor te chamou. Ele quer que você trabalhe. Ele quer que você faça, mas você não tem coragem. A primeira dificuldade que aparece, você quer desistir. Como vencer batalha se a gente para no meio do caminho, meus irmãos? É impossível. O Senhor lhe chama a nossa atenção nessa noite, para que nós não venhamos mais parar no meio do caminho, para que nós venhamos prosseguir adiante, diante das dificuldades, das batalhas, para que nós venhamos nessa noite nos levantar